Paulo, o apóstolo, está na capital universitária do Império Romano. Ele está no Areópago. Ele havia falado na praça, havia falado na sinagoga, que era a estratégia dele, e as pessoas o pegaram e o levaram até o Areópago para ouvir as ideias de Paulo, porque ele pregava coisas diferentes, que eles não estavam acostumados. E eles o levam até o Areópago, um lugar mais alto, aonde ele poderia falar sem ser interrompido e apresentar as suas ideias. E Paulo começa a discorrer. Ele está diante de um ambiente secular, ou seja, há pessoas ali que não acreditam na palavra de Deus, nem sabem da palavra de Deus. Há pessoas ali que estão distantes de um conhecimento bíblico. E Paulo apresenta algumas teses sobre o conhecimento de Deus, que nos ensina como nós devemos nos aproximar de alguém que não entende nada da palavra, que não conhece o Senhor Deus. Paulo ensinou para os gregos de Atenas, ele ensinou que há um Criador. Ele ensinou que há um Deus que sustenta a humanidade, um Deus que cria o homem e aí dá sustentação para o homem. Ele ensinou que há um Deus que controla a história e ele ensinou que há um Deus que está perto da humanidade. Quer ver? Está aqui em Atos 17, o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele anuncia um único Deus que cria e é Senhor sobre todas as coisas. Ele ainda vai mais, ele fala no verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque os gregos iam diante das suas estátuas e os estudiosos falam que havia mais de 30 mil deuses em Atenas, nesse momento em que Paulo foi ali. E Paulo, ele fala assim, ele não é um Deus que não pode ser servido por mãos humanas, porque os gregos, eles levavam as suas oferendas até o Deus deles. Eles levavam as suas oferendas até o lugar onde estava o altar para o Deus deles. E serviam e limpavam os deuses nas suas estátuas, eles limpavam, eles cuidavam e transportavam também. Sabe, Paulo está dizendo para eles aquilo que Miqueias já falou. Não quero sacrifícios, eu não quero isso. O que me agrada é um coração contrito, alguém que vive pela misericórdia. Paulo está orientando os gregos nas suas teses. E ele fala ainda assim, não é servido por mãos como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo que dá vida a todos, respiração e tudo mais. Então se tem alguém que anda com o nariz aí levantado, cheio de si, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Paulo está dizendo assim, cuidado, alguém que controla a tua respiração, alguém que controla a batida do teu coração. Paulo está falando das teses para homens que não tinham noção do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia. Ele ainda fala mais, ele fala assim, olha, de um só fez toda a raça humana, de um só, para habitar sobre toda a face da terra. Ele criou um, e desse um derivou você, derivou os atenienses. Paulo está dizendo assim, Deus é criador do homem. O homem não é geração espontânea, o homem foi gerado pelo próprio Deus. E a palavra ainda diz assim, ele fixou os tempos previamente, ele também tem controle do tempo e ele interfere no tempo para cuidar da nossa história. Paulo diversifica várias teses, mas a base de Paulo é o que está em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Se você continuar lendo Atos 17, vai ver que uma das teses de Paulo é, vai haver um juízo sobre toda a humanidade. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Amigo, amiga,
Ao começar esse novo dia, lembre de Deus como Criador. Ao começar esse novo dia, lembre que o Senhor te mantém, te sustenta. Ele que te formou. Ao começar esse novo dia, lembre, Ele está prestes a voltar. E todos nós, homens, mulheres, crianças, toda a humanidade, todos comparecerão perante o tribunal do Senhor. Sabe, hoje que Deus te abençoe. Hoje que Deus te guarde. Hoje que Deus ilumine todos os teus passos. No nome de Jesus. Amém.